Amados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, paroquianos de Nossa Senhora do Rosário, que alegria podermos nos encontrar nesta segunda-feira da 26ª semana do Tempo Comum. Nos encontrar para quê? Para acolher e refletir com simplicidade a Palavra de Deus. O Evangelho indicado para este dia é de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 40, do 46 ao 50. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Querido irmão, irmã muito querida em nosso Senhor Jesus Cristo, que bom podermos nos encontrar nesta segunda-feira, dia 28 de setembro, 26ª semana do Tempo Comum. O Evangelho que acabamos de acolher. Que mensagem nós podemos tirar deste pequenino texto? Por sinal, são apenas 4 versículos, para vocês terem ideia. Então, o Evangelho pequenino. No entanto, grande na sua importância. Nós vimos no início que Jesus fala de uma certa discussão entre os seus discípulos, entre os seus seguidores. Podemos nos perguntar: discussão entre aqueles que seguiam ou que seguiram Jesus? Sim. Ali se encontravam homens, e homens imperfeitos, com suas qualidades, mas também com suas fraquezas. Perfeição nós só encontramos em uma única pessoa, em Deus. Então aqui o lado humano, o lado não perfeito, dos seguidores de Jesus. E por isso eles assim se encontravam, discutindo. E discutindo qual deles seria o maior. Quer dizer, o mais importante. Como no mundo, na sociedade em que nós vivemos, as pessoas assim caminham, assim procedem, querendo ser mais importantes, querendo ser maiores. Eu tenho que ser mais importante do que este ou do que aquele. Eu tenho que ser maior do que este ou do que aquele. E muitas vezes terminamos fazendo de tudo para que possamos ser maiores, para que possamos ser mais importantes, mesmo que estragando vidas, estragando as pessoas, e assim vai. Então, a discussão dos seguidores de Jesus, dos seus discípulos, era justamente nesse sentido. Quem, dentre eles seria o maior? Jesus
pegou uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. Aquela criança que Jesus pega e coloca junto dele, que mensagem ele quer passar com aquela atitude, com aquele gesto dele? Para mostrar a todos nós a grandeza dos pequenos. Quantas vezes nós queremos encontrar, a grandeza em pessoas também grandes, em pessoas importantes. E Jesus mostra justamente o contrário. A grandeza dos pequenos, dos pequeninos. O reino, para Jesus, ele pertence aos pequenos. E por isso também a criança, o pequenino. E são os grandes, e não que diga aos grandes, perdão, por serem desprovidos. Os pequeninos são os desprovidos. A criança também, ela representa um pouco isso. Ela é desprovida de tantas coisas. Ela necessita do adulto, para dar seus primeiros passos. Ela necessita do adulto para começar a se alimentar. Ela necessita do adulto para inúmeras necessidades. Então, por isso que Jesus também coloca aquela criança representando um pouco isso. Os pequeninos necessitam da minha mão, da sua mão, dos nossos braços. Os pequeninos necessitam da nossa ajuda, da nossa colaboração, da nossa solidariedade, da nossa compreensão. Como também as crianças, e aqui a criança representa justamente isso. A criança, ela, por ser criança, é necessitada de muitas coisas que nós adultos devemos buscar fazer, devemos procurar ajudá-las. Então Jesus, ele nos deixa essa primeira lição neste Santo Evangelho. A grandeza dos pequenos. O reino pertence em primeiro lugar, primeiramente aos pequenos. E não aos grandes, por serem desprovidos. E desprovidos de muitas coisas. O Evangelho segue, dizendo, João, por sinal é João que vai ao encontro de Jesus e diz: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos porque não anda conosco. Então vimos alguém fazendo o bem, expulsando o demônio em teu nome, mas ele não é do nosso meio, não é do nosso grupo. E aí? E nós proibimos este homem de fazer isso. E Jesus vai chamar a atenção dos seus discípulos, dizendo: não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Então eu encontro alguém fazendo o bem, não é do meu grupo, ou dos nossos grupos, não caminha conosco. Às vezes até uma pessoa sem fé, que não participa do que nós participamos, não se encontra nos locais, nos ambientes que nós nos encontramos. No entanto, é alguém que está fazendo bem.
está colocando, né, as suas forças, a sua vida em favor do bem. Nós vamos agora proibir? Não, de jeito nenhum. O bem, o fazer o bem não é exclusividade do padre que eles falam. Fazer o bem não é exclusividade do nosso grupo, do nosso movimento, da nossa igreja. Fazer o bem é missão de todos nós. Todos nós temos esta missão de fazer o bem, sermos homens e mulheres do bem. Jesus passou pelo mundo fazendo o bem. Ao me deparar com alguém que venha assim também caminhando, assim vivendo, não posso nem devo perguntar: é do meu grupo? É da minha convivência? É da minha família? É da minha igreja? Da minha comunidade? Não. Como já falei, repito e reforço, o fazer o bem não é exclusividade de quem quer que seja, desta ou daquela outra instituição, deste ou daquele outro grupo. Fazer o bem é dever e missão de todos nós. Então nós nunca podemos impedir que este ou aquele outro, esta ou aquela outra, faça o bem no seu dia a dia. Deixemos fazer o bem. Façamos com Jesus. Aliás, como Jesus. Jamais, com a atitude do impedir que a pessoa ou que as pessoas façam o bem. Por sinal, um dito popular, e todos que nos escutam sabem que o padre gosta dos provérbios populares: quem não vive, para fazer o bem, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. Então nós vivemos para servir, para fazer o bem, fazer coisas boas. Assim possamos proceder. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça a bênção do Deus Todo-Poderoso sobre você, meu irmão, minha irmã, sobre todos nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.